Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 29 de julho de 2024. Donald Trump é considerado culpado em todas as acusações em caso envolvendo suborno atriz pornô. Donald Trump foi declarado culpado de todas as 34 acusações relacionadas ao pagamento secreto feito por ele a uma atriz pornô antes da eleição presidencial de 2016. O veredito foi dado por um júri de Nova York com base nos registros alterados pelo ex-presidente para mascarar o escândalo sexual a fim de não ameaçar sua candidatura. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi considerado culpado, nesta quinta-feira, 30, em todas as 34 acusações criminais que enfrentava relacionadas ao pagamento secreto feito por ele a uma atriz pornô pouco antes da eleição presidencial de 2016. 12 jurados de Nova York realizaram a deliberação sobre o caso em 2 dias. O júri considerou que Trump falsificou registros para encobrir um escândalo sexual que poderia ameaçar a sua eleição. Segundo o jornal New York Times, os procuradores consideraram que o esquema montado pelo ex-presidente foi uma espécie de fraude para o povo americano. O milionário receberá a sua sentença no dia 11 de julho, 4 dias antes do início da Convenção Nacional Republicana. Com a decisão, Trump se tornou o primeiro ex-presidente considerado culpado pela justiça em uma ação criminal na história dos Estados Unidos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre o uso da riqueza: se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra, procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos, a necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem-lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. No mesmo capítulo incluiu mensagem do Espírito Fênelon sobre o mau uso da riqueza, sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos. Contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal, bom é uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo.
A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza, ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com ela se podem executar. Nem, pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveitos que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer, altivo, que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós, ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor. O vosso coração será o primeiro a dessedentar-se nessa fonte benfazeja, já nesta existência fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração vazio. Vossos nomes serão benditos na terra e, quando as deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos, bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva a improdutiva riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de julho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.